Todo crente defende a Bíblia, mas nem eles sabem como fazer isso direito. Então eles acabam se enganando e te enganando em relação a ela. É constrangimento puro. Como toda mitologia, existem coisas bonitas na Bíblia. Só que as feias são tão repugnantes e revoltantes que todo o resto fica meio dispensável. Aí a gente fica se perguntando como é que um livro desse serve de base moral para tanta gente. Mas aqui vão algumas dicas para você não se perder quando eles quiserem te dizer que esse livro é mágico ou que há significados escondidos nele. Para falar de repugnância bíblica, vamos ver Isaías e como os crentes acham que podem defender o profeta. Em Isaías 13,16 nós lemos: todo o que for achado será traspassado e todo o que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um estuprada. Apavorante, né? Essa é a palavra de Deus. Ele não tinha nada melhor para dizer no ouvido de Isaías? É isso que Deus reserva para algumas pessoas? Para defender esses textos, os crentes dizem isso é uma questão de exegese. Exegese diz respeito a letrinhas em destaque no texto que te levam para outro texto, dando significado para eles. É como se a Bíblia tivesse entrelaçada. Buscando esses novos textos, talvez, nós entenderemos por que Deus se satisfaz com crianças despedaçadas e mulheres estupradas. Ok, a letrinha J nos leva para o texto de Naum 3,10. Vamos ver o que diz lá. Todavia, ela foi levada para o cativeiro. Também seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas. Não mudou muito, né? Mas aquele I indica Oséias 13, versículo 16. Samaria virá a ser deserta porque se rebelou contra Deus. Cairão pela espada, seus filhos serão despedaçados e as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Piorou, né? E o que a gente descobriu? Bom, a gente descobriu que a exegese não muda o significado dos textos, nem esclarece quais são os divinos propósitos para se despedaçar crianças, atravessar pessoas com espada, saquear casas, estuprar mulheres ou mesmo partir grávidas no meio. Exegese só te leva para textos onde são citadas as mesmas expressões. Mas aí os crentes vão te dizer que você citou Isaías fora do contexto, como se alguma coisa justificasse crianças despedaçadas. Ah, elas quebraram a janela do profeta. Isso é papo de louco, isso é papo de psicopata, nada justifica isso. Mas se você não se intimida com esse fora do contexto e tem estômago para ler tudo, o contexto é esse. Isaías narra a destruição da Babilônia e a entrada do Senhor dos Exércitos, quebrando tudo. Para os hebreus na época de Isaías, não existia nada mais pecaminoso que a Babilônia. Eles eram ricos, alegres, festeiros, coloridos e, o pior de tudo, pagãos. Os hebreus obedeciam Jeová há um tempão e comiam pó. Era inveja mesmo. Razão nenhuma justifica as limpezas étnicas da Bíblia. Mas as maiores loucuras são justificadas pela Bíblia. Se você encontrar alguém disposto a achar uma boa explicação para Isaías 13,16 e insistir nisso, afaste-se dessa pessoa. Vai que ela começa a pensar como Paul Hill. Conhece Paul Hill? Bom, em 94, o reverendo Paul Hill descarregou a sua arma no médico John Britton e no motorista dele do lado de fora de uma clínica de aborto na Flórida. Os dois morreram na hora. A mulher de John ficou gravemente ferida. Paul Hill se entregou para a polícia e disse que tinha matado o médico para evitar que bebês inocentes fossem assassinados. Nos Estados Unidos, o aborto é legal, faz parte do planejamento familiar do país. Paul Hill foi condenado à morte, recebeu injeção letal em setembro de 2003. Antes dele ser executado, ele respondeu uma entrevista. Disse que iria matar de novo para salvar bebês e disse que estava ansioso para morrer pela causa. Antes que você trombe com um cara desses, prefira ser um pecador. Afaste-se dessas igrejas e, no meu conselho, feche a Bíblia. Essa ficção não precisa de explicação.